E aí, galerinha, tudo bem? Sou o professor Cléber Francisco, professor de matemática de vocês. E na aula de hoje nós vamos iniciar o nosso estudo em geometria. Vamos começar bem do zero mesmo para entender todos os conceitos. Vamos começar com ângulos. Então aqui, vamos iniciar com ângulos. O ângulos é uma região delimitada por duas semirretas. Lembra lá que você aprendeu sobre ponto, reta e plano? Então, a reta ela é infinita em ambos os sentidos e a semirreta ela tem início, mas não tem fim, passando apenas pelos pontos. Eu tenho aqui duas semirretas, a semirreta OA é a semirreta que tem origem no ponto O e passa pelo ponto A. Eu também tenho a semirreta OB, é a semirreta que inicia no ponto O e passa pelo ponto B. Essas duas semirretas têm a mesma origem e a região delimitada por ela é chamada de ângulo. O ângulo a gente representa da seguinte forma. Eu pego meus pontos, A, pego o ponto da origem, o O, coloco um chapeuzinho e pego o outro ponto que seria o B. Eu digo que esse ângulo é o ângulo AOB. Eu represento justamente dessa forma. A, o ponto A, o O com esse chapeuzinho e o B. Estou representando que esse ângulo é o ângulo AOB. Os ângulos eles podem ser representados por letras gregas. Alfa, beta, gama e assim sucessivamente, ok? A unidade de medida usada para os ângulos é o grau. Nós simbolizamos o grau com essa bolinha aqui. Essa é a representação do grau. Vou mostrar alguns exemplos aqui. Eu tenho aqui um transferidor. Um transferidor é uma ferramenta usada para medir o ângulo. E aqui eu estou marcando um ângulo de 60 graus. Então a gente representa justamente do jeito que está aqui, 60 e o grau. Vamos ver outro exemplo. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Perceba aqui, ó, no meu transferidor, que ele está marcando justamente 90. Eu coloco uma das semirretas aqui na origem, que seria o zero, e a outra semirreta vai estar marcando justamente o meu valor. Nesse caso, é 90 graus. Da mesma forma, aqui 140 graus. Entenderam agora o conceito? O ângulo é justamente essa aqui, essa inclinação, essa abertura entre as duas semirretas. E a gente marca ela usando essa notação. Usamos o transferidor para achar justamente esse ângulo. Temos aqui um exemplo do ângulo de 45 graus. E agora vamos ver os tipos de ângulos. Conforme suas medidas, os ângulos são classificados em agudo, reto, obtuso e raso. Mas o que são isso? Vamos ver aqui um por um. Os ângulos agudos são os ângulos que medem menos que 90 graus. Ou seja, são qualquer ângulo abaixo de 90 graus. 89, 1, 3, 5, 45, 60, entenderam? São ângulos abaixo de 90 graus. São chamados de ângulos agudos, ok? Entendam bem essa notação, isso aí vai ser importante. E agora os ângulos que medem exatamente 90 graus. São chamados de ângulo reto. Os ângulos retos medem 90 graus, exatamente 90 graus. Os ângulos retos você pode encontrar facilmente. Uma parede em relação ao solo, uma porta. Entenderam? Nesse momento eu estou em um ângulo de 90 graus em relação ao solo. Eu estou formando 90 graus. Esse ângulo que forma 90 graus é chamado ângulo reto. Já os ângulos que passam de 90, são maiores que 90 ou menor que 180, são chamados de ângulos obtusos. Ou seja, aqui um exemplo, 135 graus, passou já de 90 e é menor que 180. São chamados de ângulos obtusos. Tranquilo? Tá dando para entender? É bem simples. Ângulos agudos são menores que 90, ângulos iguais a 90 é chamado de ângulos retos, e os ângulos maiores que 90 e menor que 180 são chamados de ângulos obtusos. Já os ângulos que são exatamente igual a 180 são chamados de ângulo raso, ok? Ele mede exatamente 180 graus. Então nesse exemplo aqui eu tenho as duas semirretas com a mesma origem e ela está formando um ângulo de 180 graus. Perceba que no meu exemplo aqui, todo o meu transferidor está sendo usado. Então isso aqui é um ângulo raso.
Ângulos podem ser também adjacentes. Ângulos adjacentes são consecutivos, ter um vértice em um lado em comum com outro ângulo e não possuir pontos internos em comum. Então vamos ver aqui um exemplo de ângulos adjacentes. Eu tenho aqui a semirreta OA e a semirreta OC. Eu também tenho a semirreta OB. Perceba o quê? Que esses dois ângulos que estão sendo formados, o ângulo AOB e o ângulo BOC, eles são adjacentes, pois ele divide a mesma origem e divide uma das semirretas. Tranquilo? Esse é o conceito de ângulos adjacentes, é bem tranquilo, bem simples. São ângulos que são consecutivos e não possuem pontos internos em comum. Então, são chamados de ângulos adjacentes. E agora os ângulos complementares. O que são ângulos complementares? Ângulos complementares são aqueles que juntos medem 90 graus. É bem simples entender isso aqui, é justamente uma soma. Eu vou estar somando o meu ângulo com outro ângulo, o ângulo alfa com o ângulo beta, e eles formam 90 graus, são chamados de ângulos complementares. Eu digo que um é complementar ao outro. Então vamos ver aqui nesse exemplo. Eu tenho a semirreta OA, a semirreta OC e a semirreta OB. Perceba aqui o seguinte, eu tenho dois ângulos consecutivos e um deles é 60 e o outro é 30. 60 graus, 30 graus. Se eu somar isso aqui dá 90 graus, ou seja, eles são complementares. Eu digo que o 60 é complementar do 30 e o 30 é complementar do 60. Entenderam? Qualquer ângulo que se eu juntar e formar 90 graus, eu posso dizer que eles são complementares. 60 e 30, 50 e 40, 45 e 45. Então, são exemplos de ângulos complementares. Um é complementar ao outro. E agora os ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? Os ângulos suplementares são aqueles que juntos medem 180. 180 é um ângulo raso, né? Então, são dois ângulos que juntos formam um ângulo raso. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho 135 graus e eu tenho 45 graus. Se eu fizer a soma desses ângulos, vai dar justamente 180 graus. E eu digo que um é suplementar ao outro. 135 graus é suplementar ao ângulo de 45 graus. E o de 45 graus, da mesma forma, é suplementar ao ângulo de 135 graus. Deu para entender? É bem simples. Ângulos complementares e ângulos suplementares. Anota aí. Ângulos complementares são aqueles que somados formam um ângulo de 90 graus. Já os ângulos suplementares são aqueles que juntos, somados, formam um ângulo de 180 graus. Ok? Bem simples, não é? Anota aí, não esqueça e revise suas anotações. E agora vamos ver os ângulos opostos pelos vértices. Os ângulos opostos pelos vértices, chamado também de OPV, são aqueles cujos lados se opõem aos lados de outro ângulo. Tá, como assim? Vamos ver uma figura que vai ficar bem mais fácil o entendimento. Então aqui eu tenho a reta DB e a reta CA. Eu tenho justamente dois ângulos formados, eles interceptam em um ponto, no ponto O. E eu estou dizendo que o ângulo formado por COD e o ângulo BOA são iguais, justamente por eles serem opostos pelo vértice. Essa é uma característica de eles serem opostos pelos vértices, eles são iguais, ok? Então isso aqui, entendam esse conceito, vai cair muitas questões, muitos vestibulares caem isso, ele dá uma equação aqui, o outro, você sabe que isso aqui tem que igualar, pois são ângulos opostos pelo vértice. Tranquilo? E a bissetriz de um ângulo? O que é a bissetriz de um ângulo? A bissetriz de um ângulo é uma semirreta que divide o ângulo em lados congruentes, ou seja, lados iguais. Em outras palavras, ela é a linha reta que divide o ângulo em dois lados iguais, independente do formato desse ângulo. Então aqui eu tenho um ângulo AOB, eu dividi exatamente ao meio. O ângulo AOB, se vocês percebam aqui, olha, 20 mais 20 seria um ângulo de 40 graus. Já a bissetriz é a semirreta que dividiu esse ângulo ao meio. Então, passou a ser a OP com 20 graus
e POB, também com 20 graus. É exatamente dividido ao meio, é isso que uma bissetriz faz. Pode ser uma bissetriz do ângulo de 90, de 100, entendeu? É que divide exatamente o ângulo ao meio. Então, galera, hoje a gente conheceu os ângulos, as classificações e as definições. Esse conteúdo é bastante importante para a gente continuar evoluindo na parte de geometria. Beleza? Tranquilo? Então, anota aí, qualquer coisa, revisa essa aula, vai estar lá disponível no YouTube. E na próxima aula nos vemos com polígonos. Bons estudos, galera, e até a próxima aula.